Na madrugada de novembro, um intenso ataque aéreo alterou drasticamente o cenário em Odessa. Helicópteros de evacuação cortaram o céu enquanto explosões sucessivas despedaçavam a tranquilidade da cidade, transformando a noite em um marco decisivo para as forças da OTAN presentes na região. A operação foi planejada e executada com um nível de precisão que rapidamente atingiu os pontos críticos, incluindo depósitos de munições que explodiram em sequência, lançando chamas e destroços por toda parte. Líderes da OTAN, que até aquele momento acreditavam estar em um local seguro, de repente se viram em uma situação crítica e inesperada. Relatórios prévios já indicavam a presença de oficiais de alta patente da aliança no local, mas naquela noite não se tratava de um grupo comum de soldados. Esses eram comandantes e figuras estratégicas, cuja retirada para a Romênia foi realizada em caráter de emergência. Na escuridão, drones russos cruzaram os céus de Odessa e rapidamente interromperam a paz noturna com uma série de explosões e clarões que se sucederam em rápida sequência. A ofensiva começou com um ataque à estação ferroviária de Odessa-Zastav. E logo em seguida avançou em direção ao aeródromo de Izhny, situado perto do coração da cidade. No centro urbano, os drones encontraram e atingiram com precisão seus objetivos, detonando munições e outros estoques em uma sequência de explosões que não cessou por horas. Os incêndios alimentados pelas explosões transformaram a cidade em um ambiente de extrema tensão, deixando as tropas estrangeiras ali posicionadas em completo estado de alerta e prontas para uma evacuação que se tornava cada vez mais urgente. Entre os atingidos estavam oficiais da OTAN em missão de consultoria, mas naquela noite o fogo os cercou. Relatos da resistência em Nikolaev indicavam que, entre os feridos, havia oficiais reais da OTAN, figuras estratégicas e de alto escalão. As descrições feitas pelos membros da resistência local transmitiam o caos que dominou Odessa naquela noite. Além de atingir os depósitos, instalações provisórias que abrigavam militares estrangeiros também foram comprometidas. Calculado para desorganizar tanto a logística ucraniana quanto as operações de comando da OTAN, o ataque pegou a organização de surpresa. 3 helicópteros de resgate foram rapidamente mobilizados da Romênia, adentrando o espaço aéreo de Odessa para realizar uma operação urgente de evacuação. A bordo, eles transportaram não apenas feridos comuns, mas figuras de altíssima importância estratégica, indivíduos cujas posições e conhecimentos eram considerados vitais. A missão de resgate foi tratada com o máximo de sigilo e eficiência, priorizando a retirada imediata dos feridos de alto escalão. Os rumores que circulavam na cidade eram inequívocos. Esses evacuados não eram mercenários ou soldados comuns, mas sim oficiais da OTAN em postos estratégicos, cuja presença na região servia a funções de inteligência e coordenação de operações. Cerca de 7 ou 8 desses oficiais foram transferidos, muitos deles em estado crítico. Para aqueles que não resistiram, entretanto, o cenário era outro. Os corpos permaneceram no local, sem a mesma urgência de remoção, já que a prioridade era a sobrevivência dos altos comandos. Enquanto isso, Odessa, já familiarizada com a realidade dos confrontos e em constante estado de alerta, foi tomada por uma atmosfera ainda mais carregada de apreensão e incerteza. A população, já acostumada a viver sob a sombra de conflitos, agora encarava uma nova e silenciosa ameaça: a contaminação radioativa. Após o bombardeio, o porto de Odessa, que é fundamental para a logística e o comércio ucraniano, registrou um aumento alarmante nos níveis de radiação. Dados indicavam que o índice de radiação na área comercial alcançava 19, enquanto na zona de quarentena o nível se elevava para 22. Para se ter uma ideia da gravidade, o nível considerado seguro para o ser humano é de 0,5. Esses valores apontam para um índice até 44 vezes superior ao limite permitido, o que representa uma ameaça duradoura e invisível. A presença desses altos índices de radiação no porto não apenas afetou a rotina de operações no local, mas também gerou uma preocupação crescente entre as autoridades locais e internacionais, que agora enfrentam o desafio de lidar com um problema de longo prazo. Esse legado invisível do ataque deixou uma marca que, embora não se veja a olho nu, tem potencial devastador. A exposição a níveis tão elevados de radiação pode, ao longo do tempo, comprometer a saúde de
todos os que frequentam o porto, além de impactar negativamente o comércio e a economia local, já que a área é essencial para o abastecimento e a logística do país. Agora, com sua presença ampliada na região, a OTAN enfrenta um cenário que vai além das baixas e dos feridos da madrugada de 8 de novembro. A contaminação radioativa se tornou uma ameaça silenciosa para as forças aliadas e para os habitantes de Odessa, acrescentando uma nova camada de complexidade e risco à situação. As implicações desse ataque são profundas e duradouras, representando, para muitos, mais um sinal da resistência contra o avanço das potências ocidentais na região. Aquela madrugada de novembro se tornou um símbolo de vulnerabilidade, lembrando que, naquele contexto de conflito, nenhum lugar é totalmente seguro. As explosões, seguidas pela evacuação emergencial de altos oficiais, atingiram diretamente a imagem e a moral da OTAN. A aliança, ao invés de garantir a segurança que esperava oferecer a Odessa, encontrou-se na inesperada necessidade de evacuar seus próprios líderes, o que forçou uma análise profunda sobre sua estratégia e presença na região. Esse reposicionamento não apenas impacta sua atuação local, mas coloca em questão a maneira como opera e se adapta a cenários de crise, especialmente em locais de alta complexidade geopolítica. Odessa, uma cidade estrategicamente posicionada no Mar Negro, tornou-se novamente o centro de uma disputa que trouxe tanto devastação quanto um clima crescente de incerteza para seus habitantes. Ao longo dos anos, a cidade foi palco de momentos históricos cruciais e agora, mais uma vez, enfrenta uma nova fase de tensão e conflito em seu próprio território. Os ataques conduzidos por drones russos não trouxeram apenas destruição imediata, mas revelaram também um nível elevado de preparo estratégico e capacidade de observação dos movimentos da OTAN. Essa demonstração de capacidade militar evidenciou o quanto a inteligência russa monitorava os passos da aliança, não apenas detectando suas movimentações, mas também identificando com precisão os pontos mais vulneráveis de sua atuação. A operação, planejada nos mínimos detalhes, indicou um entendimento sofisticado dos elementos essenciais da aliança, evidenciando uma resposta organizada e bem calculada. Esses alvos, longe de serem tropas comuns, incluíam figuras de alto escalão, cuja presença em Odessa refletia um ponto de exposição na estrutura da aliança. A situação se transformou em um desafio direto, onde a vulnerabilidade dos comandos ocidentais foi claramente exposta. Não se tratou apenas de uma ação de confronto, mas de uma operação estrategicamente projetada para atingir diretamente os elementos mais essenciais da OTAN, colocando sua presença e sua postura em uma nova perspectiva. Diante desse quadro, a OTAN passa a perceber que o cenário em questão se estende muito além dos locais de confronto visível. Os desafios ultrapassam o uso de equipamentos e táticas de combate e passam a envolver uma questão ainda mais profunda: a capacidade de influenciar a confiança e o senso de segurança das forças envolvidas. No contexto dos conflitos modernos, a percepção de exposição e fragilidade se torna uma ferramenta tão poderosa quanto os próprios recursos de defesa. A imagem da aliança, antes vista como sólida e inabalável, agora se confronta com a necessidade de rever suas estratégias e seu modo de operação. Esse evento serve como um lembrete de que, em um cenário de disputas tão complexas, a segurança e o controle podem ser relativizados por fatores menos tangíveis, como a percepção e o impacto psicológico. Com essas reflexões, concluímos o vídeo. Se você deseja apoiar o canal, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se. Até a próxima!